Olá, sejam bem-vindos ao canal Tudo sobre Economia e hoje eu vou falar sobre política, Lula ou Bolsonaro. Mas antes, por favor, deixe seu like nesse vídeo e se você não é inscrito, se inscreva no canal para você ficar por dentro de tudo que eu coloco aqui. Primeiro, pessoal, eu não estou aqui para influenciar nenhum lado nem o outro, por mais que você tenha entrado aqui para saber disso. O que você tem que entender é que democracia é a ciência da maioria e não o que você acha que é certo ou o que você acha que é errado. Então, se a maioria decidir por um lado, você tem que ficar satisfeito porque isso é democracia, é a ciência da maioria. E por incrível que pareça, economia, ela tem muita ciência política, a gente estuda muita política, porque política é você conversar com o ser humano, é você ouvir e a gente precisa disso. Nós no Brasil temos a falsa impressão que política não se discute. Política se discute sim. Você não briga, mas você discute, porque tem propostas que são boas e você tem que analisar e você tem que fazer política sempre, que é relacionamento humano. Esse é um erro que a gente precisa aprender muito a fazer. Para o mercado, o que um lado ganhando vai ter e para o outro lado, que é o que vocês querem saber. A gente tem uma divergência cultural de dois lados. Uma filosofia direita e outra filosofia esquerda. O que há de certo na direita e o que há de certo na esquerda? Quando a gente pega esquerda, predominantemente é muito populista. Por que muito populista? Porque tem ideias que atingem a grande massa, que é desemprego, desigualdade social, problemas relacionados à segurança pública, direitos dos trabalhadores e não dos empresários. Isso é uma grande divergência. Então, grande parte aí da esquerda, ela se une nesses pilares para se eleger. A direita já é o contrário. A direita, ela tem filosofias muito mais capitalistas ao extremo, então é direito ao empresário a ter mais incentivos, aumento do poder do empresário, diminuição de taxa de juros para você ter empréstimos mais baratos e colocar mais dinheiro no mercado. Então isso faz com que tenha a falsa impressão que um lado é diferente do outro. Na verdade não, os dois eles querem a mesma coisa, que eu acho que é o crescimento do Brasil. Independente de quem ganhar, eu acredito que os dois lados querem o crescimento do Brasil. O que acontece no meio do caminho é inerente aí ao ser humano, porque o ser humano ele é falho, ele é imperfeito, então os dois lados com certeza vão cometer erros, assim como todas as pessoas cometem, mas o que eu quero falar é uma perspectiva apolítica da política. Então, se você tem um cenário que é mais de esquerda, com certeza é um cenário muito mais populista. O mercado, ele tende a não querer muito o lado de esquerda, apesar das ações ficarem mais baratas, porque as empresas tendem a desvalorizar com leis muito mais trabalhistas, muito mais visando o empregado do que o empregador. Então isso é uma filosofia de esquerda, mas isso a gente não viu muito no governo Lula, porque querendo ou não, a gente viu muitas vezes as empresas tendo um alto valor de mercado, conforme os bancos, por exemplo, eles tiveram um grande valor de mercado, mas isso é filosofia. Quando você pega governo de direita, você vê muitas valorizações de empresas por conta do incentivo, melhora logística, infraestrutura. Então tudo isso é incentivo ao empresário colocar mais dinheiro. Porém, a gente pode ver aí que houve aumento da taxa de juros nesse ano de 2020, 2021, assim como ele vinha em queda em 2020, mas por conta da situação da pandemia, endividamento, houve um aumento da taxa de juros, o que não é a filosofia de um governo de direita. Então, para você entender como funciona, se um lado ganhar ou outro lado ganhar, você tem que entender que existem pilares que fundamentam tanto um lado quanto o outro, e você se posiciona dentro disso, que é a filosofia básica de governos de direita e governos de esquerda. Não existe certo e errado, pessoal. Eu acredito em propostas que você se assemelhe mais ao lado direito ou ao lado esquerdo, independente de pessoas que estejam, seja Lula ou seja Bolsonaro. Existem propostas que fundamentam a política de um lado e do outro, e aí você adequa a sua filosofia a essa política. Claro que vão vir pessoas aqui, vão falar bem do Bolsonaro, mal do Bolsonaro, bem do Lula ou mal do Lula. Aqui não é uma discussão sobre pessoas, é uma discussão sobre filosofia de direita, filosofia esquerda e qual o cenário do Brasil daqui para frente. Eu particularmente acho que daqui para frente a gente vai ter um cenário muito mais tranquilo, até pela questão das redes sociais, pelo acesso à informação que a gente tem mais. Então os governos vão ficar muito mais difíceis de fazer
coisas que foram feitas no passado de errado. Então a gente vai ter muito mais acesso à informação e a pressão popular acabou ficando muito maior do que antes, por conta a gente estar muito mais perto às informações, e eu acredito que a gente crescerá muito nos próximos anos como economia por uma base sólida que já está sendo montada, e eu acho que ela perpetuará assim durante muito tempo. A gente tem tudo para deixar o Brasil muito maior e um ambiente muito melhor para todos os brasileiros, que é isso que a gente deseja. Se você gostou desse vídeo, por favor, deixe seu like aqui e qualquer coisa deixe nos comentários que a gente bate um super papo. Valeu, pessoal, até mais, tchau, tchau!